dizer, olha, é necessário que vocês entendam, eu estou aqui por um simples propósito de trazer salvação, de libertação a cada alma que está presente aqui. Já vista que a Bíblia vai dizer que naquela época Jesus também viu aquela multidão, e a multidão estava passando fome. Então Deus, por sua vez, disse para ele, olha, comece agora a trazer um milagre sobre as suas mãos, dizendo, eu vou colocar 5 pães em suas mãos e 2 peixes, e vou multiplicar para trazer o benefício necessário, o suprimento necessário para essas almas que estão presentes na sua vida. Então Jesus, por sua vez, viu aquela multidão, e os discípulos questionaram como é que Jesus iria fazer aquele milagre. Eram milhares de pessoas, mas apenas com 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele realiza o milagre sobre aquela multidão e consegue alimentar todas aquelas pessoas que necessitavam de ouvir a palavra de Deus e receber o suprimento necessário para se trazer uma edificação também espiritual na vida daquelas pessoas. Mas o que me chama a atenção é, o povo que estavam presente ali, não estava simplesmente buscando algo no Senhor, mas estava querendo algo da parte dele, ou seja, muitos procuravam Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer, mas muitos não procuravam Jesus por aquilo que ele é de verdade. Vou repetir mais uma vez, muitos procuravam Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer, porque Jesus estava ali proporcionando para eles cura, Jesus estava proporcionando para eles vida, Jesus estava proporcionando para eles o pão que necessitava. Mas quando ele falou que ele era o pão da vida, muitos ficaram atribulados, dizendo, como é que ele pode mencionar e questionar essas palavras? Como é que ele é o pão da vida e queremos se alimentar dele, mas não sabendo que Jesus estava falando do reino espiritual, glória, da vida dele, dizendo, olha, se você comer deste pão, jamais terá fome. Oh, glória a Deus. Não era aquele pão que foi multiplicado, não era aqueles peixes que foram multiplicados, mas como ele começou a pregar no Monte das Oliveiras, dizendo, eu sou o pão da vida, e aquele que comer deste pão jamais terá fome. O que me chama a atenção é que o pão simplesmente não é um pão material, mas um pão espiritual que está reinando em nosso meio aqui nessa noite. Já vai estar dizendo nesta hora e nessa noite para cada irmão, para cada igreja, é necessário nós nos aperfeiçoarmos e nos alimentarmos da palavra do Senhor, onde ele estava querendo dizer, olha, se você comer deste pão, jamais terá fome. Qual é o pão, pastor? Representando e simbolizando a palavra de Deus, a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, aquele povo era um povo materialista, aquele povo só pensava nas coisas terrenas, aquele povo era um povo que queria simplesmente ser um sanguessuga de Jesus. Mas quando ele se falou do reino celestial, o psique daquele povo começou a mudar, começou a ficar atribulados, dizendo, eu só quero simplesmente aquilo que ele tem para oferecer para mim. Ou seja, muitas pessoas naquela época foram beneficiadas através daquilo que Jesus estava entregando para ele. Foi cura, foi libertação, foi transformação, foi restauração no casamento, foi casas, foi vidas sendo edificadas e restauradas. Mas quando ele se falava de céu, mas quando ele se falava de santidade, mas quando ele se falava da palavra do Senhor, muitos recusavam estarem na presença de Deus. Já vista que ele está sendo diferente, meus amados irmãos, o que está acontecendo nesses tempos atuais. Muitos estão deixando de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de comer do pão, para simplesmente se saciar por um momento de um pão material ou de peixes materiais. Mas já vai nessa noite dizendo, se você realmente quer viver o evangelho da essência do Espírito Santo, se você realmente quer viver o evangelho sobrenatural, é necessário se alimentar do pão da vida que representa Jesus Cristo, que representa a palavra do Senhor, onde nos levará para o trono da graça de Deus. Nessa noite já vai dizendo, quem quer comer desse
esse pão para ser edificado. Quem quer comer desse pão para ser alicerçado? Quem quer comer desse pão para ser liberto? Quem quer comer desse pão para receber a salvação? Levanta a sua mão e glorifica Ele nessa noite. Ele já está passando aqui entendendo o que o seu coração quer. O seu coração não quer simplesmente 5 pães e nem 2 peixes, porque será algo momentâneo. Mas já está dizendo: aquele que se aperfeiçoa na minha palavra, vai vir a tribulação, você não vai cair. Vai vir as perseguições, você não vai cair. Vai vir as provações, você não vai cair. Por que razão? Porque você foi aperfeiçoado na minha palavra. E a palavra de Deus representa a rocha. Oh glória! Você edificou a sua casa, não foi sobre areia. Você edificou, não foi a sua casa na liturgia do homem. Você não edificou a sua casa crendo naquilo que o homem ou a mulher está falando, não. Você edificou a sua casa, foi na rocha. E a rocha representa Jesus Cristo, o Nazareno. Ele está dizendo: edifica cada dia a sua casa sobre a rocha. Porque a sua casa não vai cair, a sua casa não vai desmoronar, a sua casa vai estar alicerçada na presença de Deus vivo. Observe o contexto. E Jesus, por sua vez, ao pregar este evangelho, a Bíblia traz uma narrativa extraordinária. Ao meditar nesse contexto, o próprio Espírito Santo me trouxe a revelação dessa palavra. Porque muitos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo trazer para ele, ou para eles, acerca da salvação. E muitos, por sua vez, quando Jesus disse que Ele era a salvação, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias que estava por vir, muitos não acreditaram. Muitos colocaram a dúvida na frente. Hoje muitas pessoas contemplam até mesmo os milagres do Senhor. Onde muitas pessoas verem com sua ótica, até mesmo com a sua visão carnal, e não conseguem entender ainda quem é Jesus. E Jesus, trazendo essa transparência para esses homens, ele pôde perceber que ainda lhe faltava algo espiritual, ser nascido de dentro para fora. Por que razão? É o que diz a Bíblia: buscai primeiro as coisas que vêm do alto. Ou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já tem algo que o Senhor já supriu para você. Já tem algo que Deus já colocou sobre as tuas mãos. E é necessário que você crer naquilo que Ele já está executando na sua vida. Porque vai ter pessoas assim como essas, para que não venha crer naquilo que o Senhor já está proporcionando para a tua vida. Pessoas que aparecerão para tentar manipular a sua mente. Pessoas que aparecerão para tentar impedir o operar e o processo e o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Pessoas que aparecerão como empecilho das nossas almas. Mas a partir do momento que você se atentar àquilo que Jesus está falando a respeito dos céus, jamais você ficará desentendido daquilo que o Senhor está falando ao seu respeito e ao seu coração. Porque você não está ouvindo a voz do homem terreno nem da mulher terrena. Porque Deus já ofereceu para você um propósito. Deus já ofereceu para você o caminho certo que você está seguindo. Mas perceba que quando Deus nos proporciona algo dos céus, Satanás ele não fica de braços cruzados. Ele de alguma forma vai tentar embargar a obra de Deus que Ele está levantando sobre as nossas vidas, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela material, seja ela sentimental. Então Satanás vai ter as suas invertidas, e aqueles que tiverem
apercebidos, com certeza ouvirão e reterão aquilo que o Senhor está falando a respeito do céu, porque é propósito. Então Satanás vai tentar manipular a mente de algumas pessoas para tentar dizer assim: não ouça essas palavras, não ouça a palavra desse homem, porque está falando dele e não sabendo que não era do próprio Jesus, e sim do céu, porque Jesus é o próprio céu. Aleluia. Jesus é a própria salvação. Então, por sua vez, essas pessoas que estavam presentes e receberam milagres, e receberam as bênçãos, e receberam as providências de Deus, quando ele mencionou acerca da salvação, muitos abandonaram Jesus. Aleluia. Aí você traz a balança, como eu disse aqui anteriormente. Não quiseram Jesus por aquilo que ele é, mas quiseram Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer. São pessoas que estão pensando materialmente falando, são pessoas materialistas, querendo benefícios próprios. Ao receber esses benefícios que foi da parte de Deus, hoje já estão bem sucedidas, hoje já estão bem galgadas, hoje já subiu um patamar muito grande e agora não tem mais Jesus. É assim mesmo. Jesus não serve mais para ele. A igreja Ebenezer, por exemplo, não serve mais para essas pessoas, porque já obteve aquilo que queria, e obtendo aquilo que queria hoje, não precisa mais de nada, porque os sonhos foram realizados. A profecia que saiu do altar se concretizou. Oh, glória! Deus liberou a cura, a transformação. Mas quando se fala de salvação, quando se fala de algo divino, algo celestial, não querem mais permanecer na obra do Senhor. Mas por sua vez, Jesus vem dizendo: meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Quem é? Jesus Cristo, o Nazareno. E as multidões que estavam presentes ali com Jesus deram as costas. Jesus agora, eu vejo um cenário diferente na sua visão espiritual e na sua missão que ele estava seguindo. Jesus, ele fica sozinho praticamente. Os 12 se apresentam para Jesus. Quem são os 12? Cita alguns nomes aqui: Tiago, Lucas, Judas Iscariote, Mateus, e dentre outros, estavam ao derredor de Jesus. Mas Pedro, por sua vez, a entender quem é Jesus, ao conhecer quem é Jesus, a saber quem é Jesus, Jesus, por sua vez, diz assim para ele, versículo de número 67. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirai-vos? Interrogação. Por que Jesus ele fez essa pergunta? Porque a mente dos discípulos já estavam praticamente manipuladas por aquilo que ele estava vendo e por aquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito do Mestre. Aí Jesus disse para eles: querem vós também se retirai-vos? Porque Jesus já sabia que alguns dos seus discípulos já estavam com o coração querendo se voltar para o bem material, ou até mesmo para o mundo da lascívia, da mentira, do pecado e da fornicação. Muitos queriam se voltar, assim como esses se voltaram, porque se esses permanecessem com Jesus, com certeza iriam obter a salvação com o Mestre. Aleluia! Com certeza ia subir com ele, mas preferiram ficar com seus bens terrenos e viver na prática do pecado e na desobediência. Aleluia! E na rebeldia. Porque quando se fala de santidade, quando se fala de salvação, meu Deus, e assim mexe, cutuca e cutuca a ferida que estava aberta de algumas pessoas. É assim mesmo, Jesus. E ainda tem pessoas que se declaram dizendo: não, eu estou sujeito a pagar o preço, eu estou sujeito a passar por essa tribulação, eu me sujeito a passar pelo vale da sombra da morte, eu me sujeito a pagar o preço pelo meu relacionamento, não sabendo que Deus não está aprovando nada. Foi a decisão daquela própria pessoa que tomou para viver daquela forma. E essa decisão que essa pessoa está tomando hoje, com certeza, virá uma consequência terrível para a vida dele ou para a vida dela, porque decidiu caminhar com seus próprios passos,
presença de Deus, mas aquele que permanece na essência do Espírito Santo, mas aquele que conhece Jesus de forma sobrenatural, vai dizer: Senhor, eu posso enfrentar o que for, eu posso receber o que for no céu, mas o teu braço, a tua mão, o Senhor não larga. As pessoas podem até me abandonarem, eles podem até recusarem o Senhor sobre essa terra, mas eu, como Pedro, eu vou me declarar para ti: Senhor, para onde eu irei? Só tu tem a palavra de vida eterna. Só Ele que tem, levanta a mão que quer receber. Só Ele que tem a palavra de vida eterna. Só Ele que tem a renúncia. Ele diz isso dessa forma: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso aqui significa, um parênteses muito grande, decisão. Todos temos um livre-arbítrio para fazer o que queremos, para executar o que queremos, para fazer aquilo que vem atrás. Mas o Senhor está dizendo: se você quer vir, meu filho, após mim, carregue a sua cruz e não negue. Carregue a sua cruz e continua. Carregue a sua cruz e não vá pela conversa de serpente nenhuma. E não faça o que a multidão está fazendo, Pedro, mas continua, Pedro, na minha presença para me adorar. Nem quer se colocar na posição de Pedro nessa noite, mas é o Pedro que está renunciando o seu eu, mas é o Pedro que está renunciando as vontades próprias, mas é o Pedro que está renunciando o pecado, mas é o Pedro que está se separando de pessoas tóxicas, mas é o Pedro que não está fazendo como a multidão, abandonando Jesus por qualquer coisa sobre essa terra. Não é um Pedro apóstolo, não é um Pedro pecador, não é um Pedro que negou Jesus, mas é um Pedro que reconhece quem é Ele por aquilo que Ele é. Ele o Salvador, é Ele o Jeová Jireh, é Ele que vai trazer a vida eterna. A Bíblia diz que Ele virá como alarido de glória, e os seus anjos dizendo: Santo, Santo é o Senhor, e a última trombeta ela vai soar. Oh glória! Mas aquele, como se expressou Pedro, dizendo no versículo de número, glória, 68, diz aqui a Bíblia, respondendo-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Versículo de número 9 está dizendo: e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, é reconhecimento. A palavra reconhecimento dá um significado de gratidão e honra. Vou repetir mais uma vez: a palavra reconhecimento é aquilo que Jesus e as pessoas estão fazendo por você, cuidando de você, orando por você, se sacrificando por você, pagando um preço por você. Ele trouxe o reconhecimento, dizendo: Senhor, não tem outra pessoa que faça esses sinais a não ser o Senhor vindo da parte de Deus. Não tem outro homem que se sacrifique por mim a não ser o Senhor que se levantou do céu e desceu sobre essa terra para trazer a salvação divina. Então por que eu vou te largar, ó Pai? Por que eu vou te abandonar, Senhor? Ainda que as pessoas sejam hipócritas, mentirosas, fraudulentas, fingidas, eu não vou ser semelhante a nenhuma delas, mas eu vou me aperfeiçoar no Senhor, porque me aperfeiçoando em ti, ó Pai, vai trazer o brilho, a presença, a unção, a essência sobre a minha vida. Eu não quero ser melhor do que ninguém, e nem tão pouco pior do que ninguém, mas eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Aumenta o volume do glória. Seja diferente. Se iguale, se assemelhance do nosso próprio Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Devemos se espelhar no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É nele. Oh glória. Andai o céu de Comanassuri.
Ele está falando nessa noite. Pedro pelo menos se manifestou. Perceba que mediante a multidão, mediante os 12 que estavam com Jesus, somente um falou com ele. Jesus não fez nada aqui para aquelas pessoas viessem abandonar ele. Mas perceba a ingratidão. Aleluia. É assim mesmo, Jesus. É ou não é? Você ajuda um, você ajuda outro. Você paga um preço na oração e profetiza. Porque querendo ou não, quando se fala de liderança, tem um respaldo muito grande, porque nós somos intermédios de Deus sobre essa terra. São poucos que têm esse reconhecimento. O altar não é qualquer coisa. A obra de Deus não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Pastor não é qualquer coisa. Mas é um canal onde vai levar as almas e ser apresentadas para Deus. Você já pensou nisso? São poucos que pensam nisso. Essa responsabilidade. Mas hoje, infelizmente, é como diz a Bíblia: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Que leva à vida. Mas perceba que muitas pessoas hoje querem adentrar a porta larga. É assim mesmo, Jesus. Quando se fala de cuidado, quando se fala de responsabilidade, quando fala-se de direitos e deveres, muitos não querem cumprir. Aí vai dizer que o pastor está pegando no pé. Não é nada disso. Não é nada disso. As pessoas hoje estão deixando Satanás, na verdade, entrar. Porque as brechas foram abertas. E através daquela pessoa que foi contaminada, querem contaminar toda a multidão. Perceba que Jesus ele foi caluniado, foi difamado, foi perseguido. Por quê? Por amor ao Evangelho. Então quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para não sermos perseguidos? Mas a Bíblia diz: aquele que persevera até o fim será salvo. Você tem que continuar a sua jornada. E não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Porque pessoas que quando deixam o seu legado, porque foi contaminado com o veneno da serpente lá fora. Pega essa senha. Judas, por sua vez, estava sentado à mesa com quem? Com Jesus e os 12. Foi a última ceia do Senhor Jesus naquela noite. Mas Jesus, sentado ao redor daquela mesa, porque na mesa é onde o bate-papo rola, né? Onde as conversas são abertas. Mas não houve nem tanto isso. O que me chamou a atenção é que Jesus, dentro da sua revelação, ele fala: olha, existe aqui sobre essa mesa um traidor. É forte, Jesus. Os discípulos começaram a cochear dois pensamentos: será que é você, Simão? Será que é você, Lucas? Será que é você, Mateus? Será que é você, Tiago? Será que é você, Pedro? Um de vós é o traidor. Pensa na mesa da Santa Ceia. E a Bíblia vai dizer, segundo a palavra do nosso mestre, aquele que coloca a mão no bocado, que é o pão, e ingerir, esse é o traidor. Por quê? Judas, por sua vez, vendeu seu ministério por 30 moedas de prata. O coração dele estava voltado para as coisas terrenas. E além disso, se levantou contra o próprio Jesus. E o Judas, quando ingeriu o pão, Satanás automaticamente entrou
Nele. Nele. E Jesus disse: o que tiver de fazer, Judas, faça depressa, faça logo. Jesus já sabia. Ele é o dono da revelação. E além desse bendito Judas sair da mesa, ele queria contaminar as outras pessoas. Perceba que aquele que quer ir para o inferno, ele nunca quer ir sozinho. Perceba. É assim mesmo, Deus. Aquele que se encontra hoje na miséria, numa vida derrotada, que não tem a unção que você tem, que não tem o ministério que você tem, que não tem esse brilho que você tem, Satanás, ele quer destruir você, quer destruir o altar. Então Jesus automaticamente se manifestou e disse: olha, Judas, o que tiver que fazer, faça logo para não contaminar os outros. Meu Deus, meu Pai, meu Deus. Porque, como eu disse, ele nunca quer ir sozinho para o inferno. É assim mesmo. Aí quando a pessoa for despertar, vai ser tarde Demais. Quando a pessoa for despertar, É tarde demais. demais, porque Satanás entrou e depois saiu, e a decisão que ele ou ela tomou foi uma decisão precipitada. E deixou de alcançar as bênçãos de Deus que estava lá na frente, esperando ele e ela. A precipitação, as decisões errôneas traz consequências. E assim o trouxe para Judas. Ele teve a visão terrena e traiu Jesus. E depois, quando ele desperta, ele percebe o que ele fez e corre a um lugar deserto, prepara uma forca e se suicida. Pegou? Então, se Deus te chamou, permaneça na sua chamada. Se Deus te escolheu, permaneça sendo escolhido de Deus. Se Deus ordenou algo sobre a tua vida, espere com paciência no Senhor e se cumprirá todos os propósitos de Deus sobre a tua vida. Mas espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Porque o que Jesus tem a oferecer é salvação. Verdade. É bênçãos e vitórias para aqueles que vão permanecer com Ele dentro da casa. E não vai se contaminar. Irmãos, estamos vivendo hoje um evangelho que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Muitas pessoas imaturas, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas colocando os pés pelas mãos. E você pergunta para aquela pessoa o que foi que aconteceu. A própria pessoa responde e diz que não é nada contra ninguém, é coisa dela ou dele mesmo. Vai entender isso. E na verdade, é o próprio diabo, Satanás, que está invadindo os templos que estão com brechas abertas. Porque não há nada oculto Não seria que revelado. não seja o abagaio, cérebro de calamento, como a nascida. Porque onde há a presença de Deus, Satanás não pode ficar. Onde há a presença da Trindade Santa, Satanás tem que bater em retirada depressa. É Deus! Onde há o brilho do Espírito Santo, Satanás não suporta, tem que bater em retirada depressa. Em nome de Jesus. Oh, glória! Por isso que o diabo tem que pegar suas bagagens e cair por terra. Sai da frente, Satanás, porque o general de batalha acaba de se levantar do trono para ajudar a causa da tua igreja. Jesus. Mas Pedro foi sábio. Aqui em sério. Versículo grave isso. De número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Aleluia. Para quem iremos nós? Interrogação. Tu tens
as palavras da vida eterna. Você acabou de receber essa palavra. Você acabou de receber essa palavra de vida eterna. Porque você não vai ser mais uma ou mais um que vai ser manipulado por pessoas que não têm maturidade nenhuma. Você não é uma pessoa que não tem sabedoria, você sabe. Então, pessoa que não tem estrutura, pessoas que não têm exemplo, pessoas que não têm família. Quem é ele, quem é ela para falar alguma coisa para você, rapaz? Oi, terra saia, amaná profácia. Coloque na balança agora. É assim mesmo, Pessoas que não Jesus. tem nada, não tem felicidade, não tem projeto, não tem destino, não tem santidade. Quem é ele ou ela para falar alguma coisa ao seu respeito, ou te dar um conselho, rapaz? Pelo amor de Deus. Uma pessoa atribulada, uma pessoa que não tem sucesso nenhum na vida. Abra seus olhos hoje, pelo amor de Deus. O que Deus preparou para você é muito grande. O que Deus já projetou para você é muito grande. Você nem imagina. É simplesmente reconhecer. Pedro reconheceu quem era Jesus. Não por aquilo que ele estava fazendo, mas por aquilo que ele é sobre as nossas vidas. Não se iluda com alguns detalhes lá fora. Essa é a realidade. A pessoa não tem exemplo nenhum a dar para você, não tem reflexo nenhum para você enxergar e dizer: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Não tem reflexo nenhum. Na verdade, só quer viver na carnalidade, dos seus próprios prazeres, reter o que Jesus está oferecendo. Depois, ó, como muitos estão fazendo ultimamente, isso entristece o coração de Deus. E tem muitas pessoas perdendo a salvação por um momento de prazer, de adultério, de mentira, e Satanás entrando e fazendo bagunça na vida daquela pessoa. E ele ainda achando, e ela ainda achando que tem Deus. Verdade. Estou iludido, irmãos. Eu tento até mesmo muitas das vezes conversar, mas não quero. Eu tento muitas das vezes contornar a situação, mas não quero. A decisão de cada um, não posso fazer nada. Mas eu, pastor Ian Oliveira, e minha esposa, minha família, vai continuar ouvindo a voz de Deus, dizendo: Senhor, não tem lugar nenhum para seguir, não tem lugar nenhum para ficar, não tem lugar nenhum para permanecer, a não ser na tua, a não ser na tua. Alguém já pegou no fundo e disse: a não ser na tua. Aplauda ao Senhor e fica de pé.